o nosso link. Bom, vamos lá, irmãos. Vamos propriamente adentrar a revistinha. Tem a revista aí. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Vamos lá. Eu quero então que os irmãos vá acompanhando. Você vai ver em tela aqui, irmão. Você vai ver em tela aqui a, toda a leitura, então você pode acompanhar lendo comigo, tá? Em nome de Jesus. Nós temos então aí a batalha espiritual e as armas do crente. Batalha espiritual e as armas do crente, a lição de número 13 de hoje, 28 de julho de 2020, a última lição desse segundo trimestre de 2020. O texto áureo diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6 e versículo 11. A verdade prática desse texto diz o seguinte: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. E neste momento nós vamos ler o texto em tela, que é o texto que está em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Está aí para você acompanhar conosco, em nome de Jesus. Lemos juntos, irmãos, e vamos, toda essa revista, todo esse estudo está baseado nesse texto. Então vamos ler com muita atenção. Efésios capítulo 6, versículo 10. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito isso, ficar firmes. 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que se possa falar dele livremente, como se convém falar. Como se convém falar. Muito bem, irmãos, esse é o texto em tela que nós vamos estudar. Paulo está enfatizando nesse texto a batalha espiritual e a armadura de Deus para a nossa vida. Nós vivemos uma batalha constante, irmãos, constante. Nós vivemos uma batalha onde tudo está ao nosso derredor, tudo está aqui, e o inimigo das nossas almas está aqui para fazer com que a gente tropece, que a gente tenha portas fechadas, que a gente tome iniciativas do homem e não de Deus. Então, portanto, essa finalização dessa revista, dessa matéria do segundo trimestre, é importante porque de todas as lições, acho que as duas mais importantes, se a gente pode elencar as mais importantes, são o que nós estudamos domingo passado sobre a família e esse domingo que é a batalha espiritual e a armadura do crente. Como é que nós vamos nos posicionar? Como é que nós vamos numa guerra? A palavra batalha nos dá uma menção de ordem militar, e nós estamos em constante guerra, porque o inimigo das nossas almas tem esse nome inimigo porque realmente ele quer derrubar as nossas vidas. Mas, se você ficar comigo até o final desta lição, você vai ter ferramentas, ou ferramental, ou armaduras, ou armas para lutar nessa batalha. Sozinho você não consegue, você pode ter certeza disso. Sozinho eu não posso fazer nada. Mas com as ferramentas que serão apresentadas aqui, você vai poder, então, ter uma possibilidade de batalhar
pela fé em nome de Jesus. Continuando minha saudação aqui, Josué Caldeira, minha irmã Rita de Cássia, paz do Senhor, Maria Eli, lá de Santo André, paz do Senhor, Lucidalva, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, irmã Lucidalva, seja bem-vindos ao programa da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, irmãos, colocado esta introdução, que é uma introdução livre, né? Eu coloquei em tela aí, mas foi uma introdução livre. Eu gostaria de ler então o primeiro tópico, que é o preparo espiritual do crente para a batalha. Acompanhe a leitura que você está visualizando aí para a gente comentar depois. Diz assim, ó. 1. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Este excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. João 15, do versículo 7 e 1 João 1:3. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. 4:23, Efésios 4, versículo 23. Da vida em santidade. 4:24. E cheios do Espírito Santo, versículo 5 de Efésios, capítulo 5, versículo 18. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar em serpentes, escorpiões e toda sorte e toda a força do inimigo. Lucas capítulo 10, versículo 18. Irmãos, aqui é muito importante a gente ressaltar a questão do que nós somos em Jesus Cristo. Como a forma passiva, né, do verbo, a forma passiva que tem fortalecei-vos no Senhor. Significa que o Senhor é o nosso poder. Nós não temos poder em nós mesmos. Aliás, as Sagradas Escrituras no Antigo Testamento diz assim: maldito o homem que confia no homem. Esse versículo, ou este verso, o estudo dele, a compreensão dele, é de que nós não devemos confiar no nosso próprio braço. Ele não está falando de confiar no outro, né? No próximo, não. Ele é no próprio braço. Maldito o homem que confia no homem. Quer dizer, que ele coloca a confiança em si mesmo. Isso é muito importante, porque só o Senhor e Salvador Jesus Cristo tem poder sobre as nossas vidas. Nós não somos nada, nós não temos mérito algum, tudo vem de Jesus. É isso que o pastor Douglas está colocando aqui, e isso é muito importante. Paulo, na carta aos Filipenses, uma carta excelente também, juntamente com essa carta aos Efésios, ele vai falar, dar o seu currículo, né? Eu sou hebreu dos hebreus, segundo os fariseus, a lei, eu sou irrepreensível. Quer dizer, ele dá o currículo dele ali, que é um currículo extenso, muito estruturado, e no final ele vai dizer assim: mas eu considero tudo isso como esterco. Exatamente. Por quê, irmãos? Porque a força de Paulo, nosso irmão Paulo, estava no Senhor Jesus Cristo, não no currículo dele. Portanto, irmãos, a nossa confiança e o nosso fortalecimento está em Cristo Jesus. Às vezes a gente escuta a expressão assim: tal fulano, gente, tem que pisar na cabeça de Satanás. Não, não tem que pisar, não. Nós não temos poder para fazer isso. Satanás, embora ele foi destituído da glória, né? Ele foi expulso da glória da presença de Deus, como santificado, né? Como criatura santificada. Por quê, irmãos? Porque ele usurpou contra Deus e querendo o poder de Deus, né? Obviamente que isso não é possível. Por isso que ele, mais uma terça parte do céu, caiu em terra tornando-se extremamente mal e querendo destruir todas as coisas de Deus. Então, irmãos, ninguém pisa na cabeça de Satanás. Quem pisa é Jesus, e ele já pisou, né? E tem um versículo importante também no livro de Judas, o último livro antes de Apocalipse, só tem um capítulo, mas ele é muito importante. Já peço que você, quando tiver um momento oportuno, possa ler. É um capítulo só. E ali tem uma passagem interessante. Judas vai escrever o seguinte: que tendo o anjo, né, o arcanjo Miguel, disputava com Satanás a respeito do corpo de Moisés. A respeito do corpo de Moisés. Havia uma disputa. O arcanjo Miguel
que é um arcanjo de guerra poderosíssimo, olha para Satanás e diz assim: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Não ele. Veja que o arcanjo Miguel, sendo um anjo, né, de guerra, ele diz assim: o Senhor te repreenda. Ele não ousou dizer esta palavra contra Satanás. Agora imagina nós, irmãos. Nós não temos força, nós não temos armas em nós mesmos para essa batalha. A nossa confiança é no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda vez que um jovem obreiro fala para mim: pastor, eu preciso trazer a mensagem, ou um estudo bíblico, ou no domingo, ou na terça, quando nós tínhamos o culto público, mas eu estou com medo, meu joelho treme. Eu dizia assim: então vá na fé, porque você está no caminho certo. Porque o que acontece, irmãos? Quando nós achamos que nós estamos fracos, aí que nós estamos fortes. Por quê? Porque a confiança não está em nós, está no Senhor. Aí nós buscamos as armaduras de Jesus. É isso que nos fortalece. Não há super crentes. Aliás, todos os a maioria dos super crentes que eu conheci, que colocava, depositava a sua confiança no seu conhecimento, no seu entendimento, na sua força, sucumbiram nessa história, nessa caminhada. Então, irmãos, nós somos fracos. E quando nós somos fracos, Jesus nos fortalece. Muito bem, então, fortalecidos no poder do Senhor. Esse é o subtópico número 1, em o nome de Jesus. Agora vamos para o subtópico número 2, vigilante em toda oração. Olha aí, leiam comigo. Vigilantes em toda oração. Muito bem. Estou muito feliz, irmãos, de estar aqui. Irmão Aloysio está conosco. A nossa irmã, a irmã Eliene, paz do Senhor, a irmã Eliene lá de Sorocaba, também no pé de uma escola bíblica dominical. Diácono Aloysio, em nome de Jesus. Muito bem. As pessoas estão chegando aí. Estão chegando aí, irmãos, em nome de Jesus. E vamos ler, então, o tópico de número 2, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Diz assim, ó, acompanhem comigo aí. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sobre a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Lucas capítulo 21, versículo 36. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, Efésios 6, 18, significa clamar pelo fervor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Isaías 59, 1 e 2. Pois esta perseverança, o crente nas astutas ciladas do inimigo, Salmo 127. Deixa eu ler de novo. Este clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Está em Salmos também 124 e verso 7. Muito bem, irmãos, eu quero falar um pouquinho de oração aqui. É, quando a gente tem certos momentos da nossa vida que a gente acaba pensando de uma forma, mas Jesus vai transformando a nossa vida. A única coisa que não muda em nossa vida é a própria palavra de Deus, Jesus sobre a nossa vida, o Espírito Santo que nos ensina e nos faz lembrar tudo aquilo que nós estudamos das Sagradas Escrituras, e o nosso Deus Abba, o Deus Pai sobre a nossa vida. Isso não muda jamais. Mas, irmãos, as coisas, Jesus vai mudando em nossa vida. A nossa vida vai sendo transformada por ela. Então, irmãos, muitas vezes nós pensamos que uma vida de oração é aquela vida que nós ficamos de joelhos o dia inteiro, ou a parte da manhã, ou a parte da tarde. Não, isso é muito importante também, né? Isso, aliás, é de suma importância, já que a oração é uma das chaves, uma das armas da nossa vitória. Porque a oração é a arma da nossa vitória. Porque quando nós não colocamos a força em nós mesmos, perdão, não colocamos a força em nós mesmos, nós precisamos pedir a orientação e o poder de Deus. E isso como é que se faz? Através da oração e lendo as Sagradas Escrituras e estudando, é o que nós estamos fazendo aqui. Mas veja bem, irmãos, com o tempo a gente vai perceber, irmãos, porque se você começar a colocar coisas na tua vida que você não consegue cumprir, é melhor que não o faça. A Bíblia diz assim, é melhor não votar do que criar votos, ou votar e não cumprir. Então, irmãos, se você não tem tempo de uma oração de uma manhã inteira, de uma tarde inteira, de uma noite inteira, faça orações rotineiras na tua vida o dia inteiro.
Orações de 2 minutos, 5 minutos. Não é pelo muito falar que Deus vai te ouvir. Uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de oração, como Paulo escreve na carta aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Por quê, irmãos? Porque a gente pode orar sem cessar o dia inteiro, mesmo no trabalho, mesmo na escola, quando nós íamos no culto presencial. E agora a gente tem toda a oportunidade para fazermos isso diante do isolamento que algumas pessoas estão passando, ou a grande maioria. Então, irmãos, a oração é a chave da vitória. E como nós oramos? Faça orações o dia inteiro. Orações quando a dona de casa está no tanque ou está fazendo alimento, quando ela está estudando, quando você está, quando você está no seu trabalho, você pode pegar alguns segundos, né, e orar, né, não necessariamente que você precisa dobrar os seus joelhos dentro do seu trabalho, mas você pode orar, fechar os seus olhos ali com você, naquele momento que você está sozinho, e pedir, entregar ao Senhor o teu louvor através dessa oração, reconhecendo Ele como o Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus, né, através do Espírito Santo. Pedir discernimento quando você vai tomar uma decisão importante, ou qualquer que seja a decisão, peça ao Senhor para que te oriente e esclareça as coisas em nome de Jesus. Então, irmãos, os dois tópicos que nós temos aqui, subtópicos, eles são muito importantes. O primeiro é que a nossa confiança está no Senhor, é Ele que nos fortalece. E como nós temos como fazer para ter essa comunhão com o Senhor? Através da oração. E a oração não precisa ser uma oração de um período longo, pode ser várias orações ao dia. O judeu, na época de Jesus, orava 3 vezes ao dia, não é mesmo? E já era estabelecido, você pode orar mais, você pode entender. Agora, o importante, irmãos, é o que nós vamos ver aqui para frente, é que você esteja fortalecido no Senhor, né? Fortalecido no Senhor, que a oração também traz isso, e a palavra de Deus. Não deixe passar um dia da sua vida até que Jesus volte sem que você leia um versículo bíblico. Não deixe isso passar. Fique firme em nome de Jesus, lendo a palavra. Lendo a palavra e deixe que Deus fale diretamente ao teu coração. É muito importante nós ouvirmos os cultos, mas tem um momento do devocional próprio, onde você lê a Bíblia e Deus fala com você diretamente, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos agora para o tópico número 2, que é conhecendo o campo da batalha espiritual. O campo da batalha espiritual. O campo da batalha espiritual. Se é uma batalha, nós temos. Presbítero Vitor, irmã Dani, paz do Senhor, está conosco aqui em nome de Jesus. Muito bem. Conhecendo o campo da batalha. Obviamente, o Paulo está usando aqui uma linguagem militar, uma linguagem militar. Tá? Então, isso é muito importante nessa linguagem militar, o que Paulo está nos trazendo e o que Paulo está nos dizendo aqui. Se nós temos uma linguagem militar, a batalha está posta. Se tem batalha, tem inimigo. E se tem inimigo, tem campo, que é o campo da batalha. Né? Lembra que naquela época os exércitos se encontravam em um determinado local e ali o conflito se dava violentamente. Então, aqui nós precisamos também estudar o campo, onde se dá o campo dessa batalha. Vamos lá, conhecendo o campo da batalha. Diz assim o subtópico 1, né? O subtópico 1. Deixa eu ver se é isso. Conhecendo, é isso aí. Subtópico 1. Isso. A expressão ciladas do diabo, Efésios capítulo 6 e versículo 11, indica as armadilhas articuladas perseverante pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Mateus capítulo 4, versículo 1, João 8, 44, 1 Pedro, carta de 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 8. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são: olha aqui, irmãos, nós vamos ter aqui as suas astúcias, né? Quer dizer, são 7 formas que ele pode tentar nos derrubar. Preste muito bem atenção nesses 7 apontamentos das astúcias do inimigo das nossas vidas. Primeiro, confundir a mentira com a verdade. Confundir a mentira com a verdade. Dentro do reino espiritual,
o distorcer a Sagrada Escritura, ela tem uma estrutura muito bem estabelecida, muito bem, um fundamento estabelecido. E qual é esse fundamento? Começa-se pela verdade. Começa-se pela verdade e nós cremos e nos dá a impressão de que tudo está certo. Mas, na verdade, irmãos, a distorção das Sagradas Escrituras, que é a distorção da verdade, ela vai acontecer com o excesso dessa verdade. É colocar a mais aquilo que a verdade não está dizendo. Então, a mentira fica imbuída ou ela fica com carcaça de verdade e nós pensamos que aquilo é verdade, mas esse algo a mais da verdade já não é propriamente a verdade. Então, como é que se faz para distorcer, né? Distorcer a mentira com a verdade? Imbuir a verdade, né? Com a mentira lá dentro. Então, isso é um grande perigo. O inimigo das nossas vidas, ele está pronto a fazer isso, porque corrompendo as sagradas escrituras, corrompe também a igreja, as famílias e as pessoas. Então, é uma briga diária em relação a isso. Jesus disse que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Veja, um pouquinho de fermento que você coloca dentro da massa leveda toda a massa. Então, veja que a massa é a verdade. A mentira é um pouquinho, mas a mentira entra e de dentro para fora ela leveda toda a massa, ela expande. Daí o perigo do que o inimigo pode fazer com a verdade. E o tópico 2, já estamos comentando sobre isso, é deturpar as Sagradas Escrituras, Mateus capítulo 4 e versículo 6, que é isso que nós já conseguimos. Bom, irmãos, como saber que a verdade vem das Sagradas Escrituras? Quando essas Escrituras falam por si mesmas. Eu não posso dizer aquilo que as Escrituras não dizem. Aliás, a minha segurança, a tua segurança é estar diante das Escrituras. Não aceite, irmãos, meia verdade bíblica através de concepções pessoais. Aí eu acho isso, porque eu acho aquilo. Não, nós não achamos nada. A nossa confiança está no Senhor e porque Ele deixou para a igreja são as sagradas Escrituras. Então, irmãos, quando alguém está falando de Jesus, ele tem que falar de Jesus, não é ele. Quando o ego, o eu, né? A palavra ego em grego é eu. O eu é maior do que a escritura. Tome cuidado. Você está diante possivelmente de uma heresia. Mas Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 30. Você sabe, se você é da missão central, você sabe o que eu estou dizendo. Capítulo 3 e versículo 30. Qual que é? Que eu diminua. Né? Que ele, começa assim, ó. Primeiro ele, né? Que ele cresça e que eu diminua. Esse é um ensinamento para reconhecer a verdade diante das Sagradas Escrituras. E três, irmãos, dissimular e induzir a dissimulação. E eu vou completar aqui com 4. Fazer falsos sinais. Segundo Tessalonicenses 2:9. Fazer acusações. Olha aí. Apocalipse 2:10. Semear incredulidade. Semear incredulidade. Os falsos sinais semeiam incredulidade e faz crescer as acusações. Eu estou, né, agrupando essas três investidas de Satanás, né? Os falsos sinais traz a incredulidade, né, e faz crescer as acusações. Aqui esse tópico é muito importante, vocês que estão me acompanhando, não saia daí, fique comigo, porque essa lição é muito importante para a nossa vida, é a nossa arma de batalha. Se você vai para a batalha sem arma, você com certeza vai ser derrotado. Tá? Então, fique firme aí. Presta atenção numa coisa, semear a incredulidade. Uma das coisas que eu tenho falado nesses últimos dias, que uma das estratégias do inimigo da nossa vida é fazer que as pessoas pensem ou acreditem que ele não exista. Exatamente, que ele não exista. Porque, veja bem, se ele colocar no coração de uma pessoa que ele mesmo não existe, esta pessoa está entrando no caminho da incredulidade. Não é? Porque eu não creio nas coisas dele, eu não obedeço às coisas dele, mas eu sei que ele existe porque as Sagradas Escrituras nos traz esta verdade.
nos traz essa verdade. Jesus expulsou muitos demônios, não é verdade? Então, quando ele coloca no coração da pessoa que ele não existe, essa pessoa vai negar a Bíblia. E quando ele nega a Bíblia, ele nega isso e pode negar as verdades também para a sua vida. Então, assim, incutir a incredulidade na cabeça das pessoas também passa pelo fato dele fazer parecer que ele não existe, mas ele existe, está ativo e é inimigo das nossas vidas. Portanto, estejamos em alerta em o nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Continuando, 7. Promover ideologias anticristãs, né? Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 e 4. Promover ideologias anticristãs. Nós sabemos que nesse último tempo o que nós mais temos é a promoção de ideologias de grupos minoritários. Um grupo, há um tempo atrás, há 2 anos atrás, não me lembro muito bem, desfilou nessa Avenida Paulista com uma mulher crucificada, né? Uma mulher, um homem ali, trazendo uma ideologia de um grupo minoritário, caçoando da crucificação de Jesus, que foi o maior milagre que Deus deu à humanidade, que é entregar o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é um escárnio. Um cantor famoso que já morreu de uma doença chamada de AIDS, né, que eu não quero citar aqui o nome do cantor, ele grava um vídeo de uma música, o último disco que ele gravou, ele está pregado numa cruz dançando, né, e falando algumas coisas. Quer dizer, essa ideologia anticristã está em crescimento porque o inimigo está floreando isso, né? Floreando isso, entendeu? Há uma em Daniel uma citação muito curiosa, dizendo que o anticristo ele não terá respeito ao amor das mulheres. O que será isso, hein? O anticristo não terá respeito aos amores, ao amor das mulheres. Interessante, parece que se encaixa muito bem nos grupos minoritários, não é mesmo? Ou um deles, em especial, em nome de Jesus. Muito bem, e esse tópico número 1, subtópico 1 do tópico 2, termina da seguinte forma: diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestivos de toda a armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus. Tudo isso está posto, tudo isso está no mundo, tudo que está acontecendo, a pandemia e todas as coisas. E como é que nós vamos resistir a tudo isso? Revestindo de toda a armadura de Deus. Isto é algo importantíssimo para o crente. Não saia daí, fique conosco, em nome de Jesus. Nosso irmão Genilson está conosco, irmã Érica, irmã Dani, a irmã Dani também está conosco, do presbítero Vitor, em nome do Senhor. Muito bem, irmãos. Vamos continuar firme que tem muita coisa para a gente aprender. Tem muita coisa para nós meditarmos aqui. O subtópico 2, o conflito contra o reino das trevas. O conflito contra o reino das trevas, não é mesmo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui, o conflito contra o reino das trevas. Deixa eu ver se eu pulei aqui. Eu acho que eu pulei. Muito bem, não tem problema. Eu vou ler aqui o conflito e nós vamos comentar. Eu acho que eu pulei aqui, mas não tem problema. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. 6,12. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas, nas regiões celestiais. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém homens na escuridão. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. Efésios 6, 11 e 12. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva, que é a igreja. Irmãos, vamos começar pelo que termina esse texto. Essa batalha se dá tanto no coletivo, que é a igreja, quanto na área individual. Então, a afronta, ela vem de todos os lados. Ela quer derrubar o coletivo, a igreja, e quer derrubar também o individual. Então, presta muito bem atenção nisso que eu vou falar. Diante da batalha espiritual, não tenha medo,
Porque se a sua força está em Cristo Jesus, a batalha não é contra você, é contra Jesus. E Jesus vai dizer que todos aqueles que o Pai lhe deu, lhe confiou, ele não vai perder nenhum. Por quê? Porque a confiança está nele. Jesus é a rocha inabalável. Quando vier o vento, se você estiver na rocha, não há problema algum. Entendeu? Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, a batalha, a afronta que vem contra nós, quem resolve é Jesus e não nós. E como é que resolve? Através da oração, através das Sagradas Escrituras, observando aqui as ciladas do diabo para que a gente não caia em cilada, em arapuca, né? Então, nós temos que estar numa vida de oração, uma vida de concentração no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a outra coisa, irmãos, que a batalha espiritual, ela não é nem carne nem sangue, o apóstolo Paulo está dizendo. Não é de ordem pessoal contra alguém de carne e sangue, mas contra as hostes malignas, né? Que são os anjos caídos. Uma terça parte de anjos do céu caíram na terra. Exatamente, junto com Satanás, que é o seu líder, que é o seu líder. Então, veja que a batalha aqui não é contra a pessoa. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e a nossa e por alguma questão, por uma questão pessoal, por uma, sei lá, o que aconteça, a gente tem aquela pessoa como inimigo, mas aquela pessoa, acima de tudo, não é inimigo. Por quê? Porque se ela está em Cristo Jesus, ela é meu irmão em Cristo Jesus, irá morar no céu comigo. Se ela não é cristã ainda, o seu dever não é odiá-la, mas a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então, o seu dever é evangelizá-la, falar do amor de Deus para a vida dela. Então, muitas vezes o nosso foco fica contra as pessoas, mas a batalha está exatamente contra o exército maligno. Olha que coisa interessante. Por que muita confusão se há entre a igreja? Entre a igreja são irmãos, ok? O isolamento está nos ensinando que templo é uma coisa, local de culto é uma coisa e igreja é outra. A igreja se reúne no local de culto, mas a igreja somos eu e você. Muitas vezes, irmãos, as discussões que nós temos entre nós, as nossas indiferenças, né? Uma coisa com um contra o outro, nos tira o foco da batalha. Pensa bem comigo. Se você olha bem, você está assistindo um filme e ali tem uma grande batalha, dois exércitos vão se enfrentar. Um dos exércitos começa a discutir entre eles as estratégias. Não, vão por aqui, vão por ali, não, está errado. Vota aqui, vota ali. E começa entre eles a confusão no campo de batalha. Quem você acha que está predisposto, ou qual exército, ou qual batalhão, ou qual ordem militar está predisposta a sucumbir? Aqueles que estão em discordância entre eles. Então veja bem, vamos trazer para o lado espiritual. A igreja, quando entra em discordância entre si, fazendo com que os detalhes sejam mais importantes do que aquele que nos une, que é Jesus Cristo, nós estamos num campo de batalha predispostos a perder a batalha. Porque, irmãos, a nossa luta não é contra o irmão, contra a irmã, mesmo aquele que nos ofende, o perdão está aí 70 vezes 7. A nossa batalha é contra o inimigo das nossas vidas. E quando nós estamos juntos, unidos, Paulo vai falar em Efésios, em outras cartas também, sentindo uma mesma coisa no Senhor, nós estamos fortalecidos no Senhor. Veja que sentindo uma mesma coisa no Senhor, não significa que eu estou sentindo o que o pastor está sentindo, eu estou sentindo o que o evangelista está sentindo. Não, irmãos, você está sentindo a mesma coisa no Senhor, porque a mesma coisa que o pastor está sentindo no Senhor te une a ele, te une aos evangelistas, aos obreiros e a família toda como um todo. E aí nós estamos no Senhor. Aí nós vamos para a batalha, irmãos, com ar de vitória. Mas essa vitória quem vai conquistar é quem? Jesus Cristo, porque estamos no Senhor. No Senhor. Temos que aprender isso. Parar de discutir coisas banais, né? Aquilo que eu não gosto, eu vou discutir. Não, irmãos. Preste atenção, nós estamos no Senhor. A vontade é do Senhor, o fazer é do Senhor. O querer e o efetuar, Paulo escreveu que em Filipenses, vem do nosso bom Deus. É Ele que faz tudo, é Ele que decide tudo. Nós estamos aqui como servos, como arautos do Rei, não é mesmo? Mas a vitória, a batalha é dele, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, irmãos. Estamos aqui então no subtópico 3, as agências das potestades do ar.
Irmãos, eu não sei você, mas eu estou muito feliz com essa escola bíblica dominical. Muito bem. Irmã, deixa eu ver aqui. Bárbara Caldeira, lá, minha filha, lá em Campinas, Pai do Senhor, Bárbara, saudade, glória a Deus. Tudo bem, Bárbara, minha filha querida aí no estudo bíblico. Ricardo Yamamoto, dizendo a paz do Senhor, presbítero Ricardo, Esther Fagundes, oficial. A verdade, estamos em outro nível de guerra e as pessoas não entendem isso. Concordo, irmã Esther. Estamos em outro nível de guerra. Foi o que nós acabamos de falar agora. Nossa batalha não é um contra o outro, mas nós estamos batalhando contra as hostes demoníacas e Deus vai nos dar. Deus é o Todo-Poderoso, né? Todo poderoso. Deus é o general desse exército. Jesus, irmãos, é o príncipe do exército de Deus. O Espírito Santo nos ensina e nos dá a ferramenta em nome de Jesus. Muito bem, gostei do teu comentário, irmã Esther, em nome de Jesus. Antônio Martins, a paz do Senhor, irmão Antônio, parabéns. Pastor Marcos Caldeira, Pastor Antônio, Deus, amém, Deus, amém. Amém, Pastor Antônio, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, irmãos, vamos comentando aí. Vamos fazer uma escola bíblica dominical. Não perca, fique até o final. Fique até o final, porque é muito importante o que nós estamos tratando aqui. Esta ferramenta é muito importante. Vamos lá, irmãos, vamos continuar. Vamos continuar em nome de Jesus. Está, glória a Deus. Vamos lá continuar. As agências das potestades do ar. Potestade é poder, tá? É ordem de poder, né? Potestade é ordem de poder. Nós não podemos confundir aqui potestade, porque potestade é poder. Potestade nem sempre é o poder maligno. Potestade também é o poder de Deus, né? Então, separando as coisas aqui. Okay? Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas desses séculos e ordens espirituais da maldade. Ordens espirituais da maldade. Capítulo 6 e versículo 12 da carta aos Efésios. Esses seres são caracterizados por três aspectos. Muito bem, você já ouviu falar, e quem é militar, né, quem tem treinamento para isso, talvez o nosso irmão Silvano esteja nos assistindo agora, pode até nos ajudar. Mas, irmãos, uma das formas, quando você entra em batalha, né, isso, eu sou um leigo falando disso, ok? Mas a gente conversa com um, conversa com outro, e eu já escutei muito isso, de pessoas influentes, inclusive, que estão nessa militares, né, do exército. Então, quando você entra numa batalha, você tem que conhecer muito bem o seu inimigo. Você não entra às cegas. Você não sabe, né, como que é, né? Então, você precisa observar. Veja que Davi, quando venceu Golias, né, Davi venceu Golias, quantos dias este incircunciso, como assim era chamado, Golias, veio afrontar Israel? Davi já viu aquilo, tinha visto, só que a notícia corria. Só que no momento certo, no momento de Deus, ele foi lá e venceu o gigante. Então, irmãos, não é de qualquer forma que você vai expulsando, não é de qualquer forma que você vai você vai em nome de Jesus de qualquer forma, mas você precisa entender a estatuta e a ardilosa estratégia do inimigo das nossas vidas. Então, irmãos, no meio militar, conhecer o inimigo faz total diferença. Conhecê-lo no sentido de não ser aplacado por ele, não ser destruído por ele. Conhecendo a ele e as suas ferramentas, nós estamos mais seguros e nós podemos nos defender com as nossas ferramentas, tá? Sem ferramenta, mas com a ferramenta que Deus nos dá, que é a armadura de Deus. Muito bem, vamos lá, irmãos. As três características importantes do inimigo. Primeiro, eles são poderosos. Segundo, eles são malignos. E terceiro, eles são astutos. Eles são astutos. Eles são astutos. Veja bem uma relação. Jesus prega e diz a nossa vida aos seus apóstolos, discípulos, está no Evangelho de Marcos, dizendo assim: cada um tem que carregar a sua cruz. A vitória em Cristo é uma cruz, e cruz é sofrimento. O inimigo oferece o quê? Deleites, prazer e prosperidade. Não é isso que ele oferece? Ele ofereceu para Jesus isso.
Jesus, se você me adorar e se prostrar diante de mim, eu te darei todos os reinos, influência, poder, prosperidade, dinheiro, deleites. Então, olhar para Cristo é olhar para a cruz. E o inimigo oferece deleites. Isso exatamente ele está sendo astuto no seu, né? Astuto em fazer com que nós erremos. Mas vamos conhecer muito bem cada uma dessas características. Está aí em tela, você pode acompanhar comigo em o nome de Jesus. Olha, primeiro, eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos caídos que, sob o comando do diabo, exercem o domínio. Irmãos, lembra quando, embora a Bíblia não nos dá essa palavra, né, a Trindade Santa, a Santa Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Apocalipse, nós vamos entender que o inimigo também tem essa falsa trindade, ou a trindade do mal, né? Sendo o diabo, que quer usurpar o lugar de Deus, o anticristo, que quer estar no lugar ou contra Cristo, ao prefixo anti em grego significa também no lugar de. Anticristo no lugar de. Por isso que eles vão enganar a muitos, porque é no lugar de Cristo, anticristo, e o falso profeta no lugar do Espírito Santo. Então ali está a trindade maligna. Mas presta atenção que aqui também, na ordem da batalha espiritual, no exército da maldade, também tem essa trindade. Não tem? Porque você tem os anjos caídos, depois quem lidera esses anjos caídos são os príncipes das trevas e que são liderados por diabo, que é o grande líder deles, né? Então, você vê novamente as três fases, as três ordens militares da batalha. Então, eles têm tudo isso, viu? Tem tudo isso. B, eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Referem-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Tudo é para o mal. Eles já estão condenados. Eles já estão condenados. Não tem mais o que fazer para eles. A única coisa que eles podem fazer agora é levar tantos quantos puderem junto com eles. Então, esse é o intuito. Diariamente, segundo a segundo, eles estão intentando derrubar as pessoas e convencendo da mentira, né? E terceiro, eles são estatutos, são cheios de sutilezas que maquinam a queda da igreja. Maquinam a queda da igreja. Presta atenção nisso. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Isso é importante. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Capítulo 1 de Efésios, versículo 21. Muito bem, é isso que eu quero comentar aqui. Com tudo isso, você não deve temer. Nós estamos trazendo isso para conhecer o inimigo e a forma que ele age, para que a batalha em Cristo Jesus seja vencida. Não estou trazendo isso para que você tenha medo, porque o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus te liberta, o sangue de Jesus te protege e a armadura de Deus faz com que você tenha um combate eficaz em o nome de Jesus. Então, o que nós estamos trazendo aqui não é para você temer, não. É para você ter coragem. Por quê? Porque não é você que vai vencer, é o Senhor que vai vencer. Clame ao Senhor. Clame a Ele, coloque a tua guarida nele, é Ele que é a tua vitória, Ele é o príncipe do exército, ele que está acima de tudo. Nada pode atingir o cristão a não ser a palavra de Deus que nos transforma. E Deus nos ama, Deus não quer nos condenar. Muito pelo contrário, Deus quer a vitória sobre a nossa vida. Quando Jesus orava para os seus apóstolos, ele disse assim, Senhor, eles estão na terra, né, mas não são da terra. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Então proteja-os. Então você vê que a oração de Jesus que fez para aqueles apóstolos também é esta oração que nos atinge. Jesus nos salvou, nos resgatou do mal, nos tirou da garra de Satanás. Agora nós somos exércitos e o príncipe é Jesus Cristo e o general é o nosso bom Deus, em o nome de Jesus. Não tenha medo, tenha a palavra de Deus, tenha o poder, a oração
e a armadura de Deus que nós vamos estudar em instante. Irmãos, não saia daí, porque em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Evandro Silva, paz do Senhor, meu Evandro, está conosco. Vamos divulgar, irmãos, em nome de Jesus. Esta aula é essencial para a nossa vida. Muito bem, irmão Evandro, esteja conosco em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos divulgar, irmãos, em nome de Jesus, porque isso é muito importante. A nossa vitória virá de tudo isso aqui. Em nome de Jesus, irmãos, nós vamos para o último tópico. Já estamos quase encerrando, né? As armas espirituais indispensáveis do crente. Muito bem, nós sabemos que o preparo para a batalha espiritual, já estudamos, está reconhecer o poder de Deus, não o nosso poder, mas o poder de Deus sobre a nossa vida, de Jesus Cristo. Ser vigilantes em oração. A oração ela não precisa ser aquela oração, se for melhor, mas oração, irmãos, rápida, oração o dia inteiro. Você pode orar saindo de casa, voltando de casa, ao tomar o café da manhã, almoçar ou jantar, onde você estiver, em nome de Jesus, viu? Não tenha vergonha de orar onde você estiver, no seu trabalho, um minutinho que você vai ao banheiro, ore ali, não precisa se ajoelhar. A oração não é de vãs repetições, mas a oração também é uma oração de sinceridade ao nosso bom Deus. Nós conhecemos as estatutas ciladas do diabo, né? O conflito não é um conflito pessoal, nós não estamos brigando contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra batalha no mundo espiritual, é uma outra visão. Nós sabemos que o inimigo, ele tem a característica deles, eles são poderosos, eles são malignos, eles são astutos, mas mesmo assim nós não tememos, porque a nossa segurança, a nossa vitória está no leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, que é o nosso príncipe, irmãos, é o nosso guerreiro, é ele que vai vencer todas as batalhas da nossa vida. E agora nós vamos conhecer as armas. Assim como para um exército que vai vencer, precisa saber como se preparar, precisa saber como as ciladas que você vai encontrar pela frente, conhecer o inimigo e saber como ele age. E não só isso, partir para a guerra armado, mas de armadura espiritual. Você quer entender definitivamente essas armaduras espirituais que está no capítulo 6 da carta aos Efésios? Fique comigo, não saia daí. Divulgue, irmãos, em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça agora. Basta você clicar lá em se inscrever, se inscreva e você vai receber diariamente a palavra de Deus, viu? Em nome de Jesus. Vamos ler. A armadura está aqui, ó, para você ler comigo, né? Em nome de Jesus. Ler comigo. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Vou repetir. Panóplia. Panóplia significa a armadura completa de um soldado fortemente armado, fortemente armado. E ela é completa. Não é armas pequenas, né? São armas de guerra. Né? Traduzindo para um contexto militar, você está indo para a guerra com uma metralhadora, com um fuzil, uma R-15. Você não está indo com armas pequenas. Entendeu? Então, a armadura também é completa, não só uma, duas, são várias que nós vamos estudar aqui, mas a armadura é completa. Haja vista que Paulo escreve em grego panóplia. Panóplia é fortemente armado, mas armadura completa também em nome de Jesus. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Veja aí que toda essa armadura não é nossa. Toda essa armadura vem de Deus. É Ele que nos equipa. É Ele que nos dá essa armadura. É Ele que nos dá o armamento e a estratégia também para que nós possamos resistir bravamente. Resistir bravamente é confiar na armadura que Deus nos deu, é confiar naquilo que Deus nos entrega, é confiar na vontade de Deus, é sabendo que Ele é o general, então as ordens vêm dele e não são nossas próprias ordens ou orientações que irão vencer essa batalha em o nome de Jesus. Claro, e agora nós vamos estudar o mais interessante. Espera aí que saiu errado aqui, ó. As armas
indispensáveis de defesa. As armas indispensáveis de defesa. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco. Agora eu quero que você preste muito bem atenção, porque se você não adianta conhecer o inimigo, conhecer o campo de batalha, saber das ciladas dele, você ter se preparado, mas você não saber das suas próprias armas. Porque quando você estiver em dificuldade, você precisa conhecer as armas e qual delas usar exatamente para estar seguro na presença de Deus. Deus te dá arma para usar. Deus te dá armamento espiritual para ser utilizado, mas você precisa conhecer cada um deles. Isso vai ser definido agora em nome de Jesus. Portanto, eu quero que você fique conosco. Não saia daí agora, porque nós chegamos no ápice do nosso estudo. Presta atenção. Muito nós já ouvimos sobre essa palavra, mas nós chegamos no ápice de conhecer cada uma dessas armas, que são armas de Deus que nos dá aqui em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, vamos meditar em cada uma delas em nome de Jesus. Vamos lá, nossa aguinha com limão aqui nos ajuda. Armas indispensáveis. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Primeira arma, cingidos os vossos lombos com a verdade. Versículo 14. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Cingir, irmãos, é apertar, alaçar. Cingir é quando você tem o seu cinto e vai cingir, é você apertar esse cinto, né? Atar o cinto, prender. Quando você prende essa armadura, ela te dá mobilidade. Então, essa armadura, preste muito bem atenção nisso, são as doutrinas de Cristo. São as doutrinas de Cristo. Doutrina são aquela palavra, ou aquele fundamento, ou aquele, como que eu posso dizer? Aquele pensamento fundamentado em toda a palavra de Deus. Veja bem, o que é doutrina acontece em qualquer momento, entendeu? Então, o que é doutrina, ela está intacta. E a gente não pode confundir doutrina, mesmo com palavra de Deus, que seja a palavra de Deus, mas não estabelece uma doutrina. Quer ver uma coisa interessante? Quando Jesus fala assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Você poderá dizer aquele monte, salta-te daqui, eu saio. Isso não é doutrina, irmãos. Porque se fosse doutrina, isso teria que acontecer todos os dias. Jesus está exaltando a fé e não a doutrina. A doutrina é aquilo que vai acontecer e que tem que acontecer. Por exemplo, a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Toda a Bíblia de Gênesis, do Gênesis a Apocalipse, fala sobre salvação. Soteriologia, entendeu? A doutrina do pecado, armatiologia. São doutrinas, são coisas que acontecem. Então é muito importante saber que a armadura, né? Que a armadura, cingir os vossos lombos com a verdade, são as doutrinas de Cristo que ninguém pode mudar. Nenhum ministério, nenhum pastor, nem ninguém tem autoridade alguma para mudar a doutrina, irmãos. Doutrina também nós não podemos confundir com usos e costumes. Usos e costumes que dá identidade ao ministério não são doutrinas, são usos e costumes que porventura são importantes para dar identidade àquelas pessoas agrupadas. Mas doutrina é salvação, é pecado. E aí tantas outras. Isso são doutrinas. Nós precisamos identificar a doutrina sabendo que ela não é. Ela não é usos e costumes. Ela é a palavra de Deus confirmada por toda a Bíblia que deve acontecer, independente de alguém se quer ou se não quer. Mesmo se o inimigo quer ou não quer, vai acontecer. É claro que ele não quer, mas vai acontecer. Isso é doutrina, é a vontade, é o âmago, né? É a coisa inerente, é o âmago, é o que está lá dentro, né? Da pregação da palavra de Deus. A doutrina é algo muito importante. Confundir doutrina com tudo outra ou com qualquer outra coisa é ter uma armadura
Deficiente. Exatamente, deficiente. Não confundamos as coisas. Não confundamos as coisas. Doutrina é doutrina e vem pela fundamentação da palavra de Deus. Nenhuma doutrina que não é fundamentada na palavra de Deus é doutrina legítima, é criação dos homens. E isso não fortalece. Isso não é a verdade. Portanto, não é a integridade do soldado fica vulnerável, entendeu? Se são doutrina dos homens. Mas quando nós temos a doutrina de Jesus Cristo, nós ficamos fortalecidos em nome de Jesus. Muito bem. 2, que está aqui com a letra B. Vestida a couraça da justiça, a couraça da justiça. Vamos entender isso daqui. Está no capítulo 6 de Efésios, versículo 14. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo da batalha. Romanos capítulo 5, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 6. Carta ao 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 7. A couraça, né, para o exército romano, ele protegia os órgãos vitais, né? Os órgãos vitais. Você vê que o exército romano tem aquela couraça aqui na frente, né, na frente do coração, toda fortalecida. São os lugares, né? O capacete, daqui a pouco nós vamos falar dele agora, daqui a pouco nós falaremos dele, né? Então, são lugares que, se atingidos, o soldado cai na hora. Cai na hora. Então, a vestida, a couraça da justiça, né? É a malha impenetrável da proteção dos olhos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado em batalha. Qual que é a retidão? Eu saber que essa couraça é de Cristo. Eu saber que eu, batalhando na batalha espiritual, eu tenho a couraça de Cristo sobre a minha vida. E é a couraça da justiça. É a couraça da justiça. Quantos companheiros de obra que às vezes estão falando algo, mas a igreja não recebe com autoridade porque ele não está cingido, né? Ele não está vestido com a couraça da justiça, com a couraça da justiça. Não tem como. Não tem como falar para a igreja de amor se eu não pratico o amor. Isso fica extremamente ruim. Aliás, tem um texto que eu cito muito interessante que diz assim que a verdade é essencial, mas a verdade sem amor é insuportável. Quer dizer, se não dá uma vida de testemunho, de amor, de caridade para com o próximo, não adianta eu falar disso. Então, isso é a justiça de Deus. Nós temos que andar segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus é a justiça, é a couraça que nós vestimos, em nome de Jesus. Muito bem, nós vamos para o terceiro ponto. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Esse é um termo que muito confuso, né, para nós, para todos. Mas veja bem, ó, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado para testemunhar de Cristo. Romanos capítulo 1 e versículo 16. Muito bem, aqui o autor desse texto, que é o pastor Douglas, no vídeo ele disse uma coisa muito interessante, que as botas, a meia bota do soldado, eles tinham cravos. Esses cravos, como esses atletas esportivos, acima de tudo os jogadores de futebol, de campo, né? Que tem a chuteira e tem os cravos, né? Você tem a chuteira e você tem os cravos. Para que servem os cravos? Para você não escorregar, para te dar maior firmeza, para você arrancar, para você correr, para você parar em pé, para você não cair. Esses cravos, de uma forma diferente, obviamente, mas eram cravos, também estavam nas meias botas, né? Na meia bota do soldado romano, aquilo lhe dava estabilidade. Quando vinha investida, ele se defendia, mas ele não caía. Ele podia até receber um golpe, né, que não fosse fatal, mas ele não caía, porque ao cair ao chão ele fica vulnerável e o inimigo vai lá e pode matá-lo. Então ele ficava firme. Qualquer que seria a pancada, aqueles cravos faziam com que ele ficasse firme. Irmãos, e o que faz o soldado de Jesus hoje, que somos eu e você, ficarmos firmes? A palavra de Deus. Vou repetir isso. O que faz com que eu e você, soldados de Cristo, fiquemos firmes é
a palavra de Deus em nome de Jesus. Nunca negocie isso. Nunca negocie isso em nome de Jesus. Irmãos, todos sabem que eu tive uma vida de músico profissional, toquei com vários, trabalhei também com vários cantores profissionais. Com vários. Nomes aqui que eu nem vou citar, que são nomes de altíssimo reconhecimento, não só no Brasil, como no exterior. Não quero citar o nome deles, porque isso ficou lá para trás. Mas conheci todos eles. Tá? Há 2 cantores eu trabalhei com eles 5 anos sem parar. 25 shows por mês. Então eu quero te dizer isso. Quando eu estou em Cristo Jesus, que eu sou recebido pela graça do Senhor primeiramente, na Assembleia de Deus Missão Central, eu podia sentar no meu banquinho, pegar o meu instrumento e dedicar a obra com louvor e adoração. Mas eu pude perceber, irmãos, que o mais importante é a palavra. Eu não estou dizendo que se você tem um chamado de adorador, fique nesse chamado. Mas queira saber que mais importante do que esse chamado de adorar é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus são os cravos, são os pregos bem fixados. Está lá em Eclesiastes. São os pregos bem fixados. Nós estamos firmes, mesmo que tenha um ministério de adoração na igreja, mesmo que eu tenha um ministério de adoração reconhecidamente no Brasil ou no exterior, o que me fixa ao chão não é a música, mas é o que, irmãos? É os calçados, os pés na preparação do Evangelho da Paz. É isso que finca a nossa vida, que finca o nosso ministério. Nós não podemos ter na nossa cabeça que eu tenho que vender CD. Bom, hoje não mais, porque já isso está passando, mas você tem uma carreira baseada nos ganhos do que eu canto, do que eu toco, do que eu rejo uma orquestra, um coro, né? Não é isso, irmãos. Nós somos fixados pela palavra, independente do seu chamado em Cristo Jesus. É a palavra que nos finca ao chão. Apóstolo Paulo está trazendo essa mensagem, esta imagem metafórica, né, do soldado romano, porque ele era bem preparado. Ele era bem preparado. Então, assim, uma das ferramentas de nós que estamos nessa batalha diariamente contra o inimigo das nossas vidas é a palavra. É a palavra, isso é de suma importância. Como é que João vai escrever em sua primeira carta? Ele vai escrever no versículo assim: 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra com P maiúsculo e o Espírito Santo. Jesus é a nossa palavra, Jesus é o Logos que João escreveu no capítulo 1 e versículo 1. É o Logos, é o verbo, é a palavra em ação. Então, irmãos, é Ele, é pela palavra que nós estamos de pé em nome de Jesus. Eu estou insistindo nisso, porque você não pode ter um ministério abençoado se você não tem o hábito da leitura da palavra, o devocional quando Deus fala contigo. Se você não procura estudar a Bíblia, compreender as doutrinas de Jesus Cristo, isso é muito importante para nós. Talvez você está me ouvindo aí e você tem um ministério de adoração, de louvor. Então, é a palavra. Como está aqui o nosso presbítero, meu amigo de trabalho, Cacá Belo. Bom dia, paz do Senhor, Cacá Belo. É isso. Cacá, presbítero Belo, o presbítero, ele é belo, mas também ele é o Cacá, meu amigo. Ele é uma pessoa que está estudando a palavra de Deus, está correndo, sabe, com a palavra de Deus, porque ele, assim como nós, sabemos da importância da palavra de Deus. Cravar a chuteira no chão com os cravos é saber as sagradas escrituras em o nome de Jesus. Muito bem, irmãos, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o tópico o subtópico D, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tomando sobretudo o escudo da fé. Olha lá, tomando sobretudo o escudo da fé, que está no capítulo 6 de Efésios, versículo 16. Longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dados incendiários. Muito bem, irmãos, o escudo estava aqui, né? Na mão esquerda, na mão direita, a sua batalha, a sua espada, entendeu? A sua espada, e o escudo está cá, está aqui. Quando vinha investida do inimigo, ele, ó, escudo na frente, escudo na frente, escudo na frente. Vamos entender o que é escudo na linguagem espiritual. Ó, refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Meu Deus. Escudo, ó, é que protege.
escudo da fé. A fé é o nosso escudo. Por que, irmãos, a fé é o nosso escudo? A palavra de Deus vai dizer que quando a fé, nossa fé pessoal em Cristo, em Deus, no Espírito Santo, ela é abalada, eu também sou abalado. Porque a palavra de Deus nos ensina que todos aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele exista. Então, uma fé inabalável é uma fé que Deus está no controle de todas as coisas. Qual é a definição de fé em Hebreus? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Então, irmãos, se eu espero é porque não chegou ainda, mas eu tenho fé que está por chegar. Se eu não vejo, mas eu creio pela fé. Nós aprendemos a crer para depois ver. O mundo aprendeu a ver para depois crer. Entendeu? Então, a fé é esta ponte que nós nos ligamos e conhecemos aquilo, a vontade de Deus sobre a nossa vida. Olha, pastor, mas o meu chamado era. Deus falou que eu ia pregar às multidões. Tá, se Deus falou e é de Deus mesmo, você vai. Só que não deixe a sua espera se abalar em sua fé. Se você tem fé e crê que Deus falou isso e Deus confirmou na boca de outras pessoas, espere no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Na hora certa, no momento certo, de Deus para a tua vida, e o momento certo para a tua vida é o momento de Deus, Ele vai te entregar o que Ele te prometeu. Mas em nenhuma circunstância a nossa fé é abalada enquanto nós esperamos, porque ela é a nossa couraça, o nosso escudo que nós nos protegemos. E quais são, irmãos, as investidas do inimigo para que nós possamos usar o nosso escudo? Veja bem, ó, calúnias, dúvidas e rebeliões. Calúnias. Quantas vezes você já foi caluniado, até mesmo dentro da igreja, até mesmo por familiares, até mesmo por amigo? Quando você for caluniado, alguém falar alguma coisa contra você, sabe o que você faz? Não dê uma resposta pessoal. Use o quê? O escudo da fé. Falou mal de você, falou mal de mim. Olha assim, nada disso vai me abalar. Olha o escudo da fé. Nada disso vai me abalar contra essa investida, porque minha fé está em Cristo Jesus. O que as pessoas falam de mim não interessa. O que importa é o que Jesus fala de mim perante o Pai, porque Ele está lá para interceder pela minha vida, pela tua vida. É Ele que tem a última palavra sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Olha, e segundo, contra as dúvidas. Quando há dúvida, não deixe que a dúvida abale a sua fé em nome de Jesus. Um dos princípios da hermenêutica, que é a ciência da interpretação e também da interpretação bíblica, é que quando você achar nas Escrituras algo que te coloque em dúvida, espere, ore, porque logo o Espírito Santo te revelará. Através de um estudo pessoal, estudando, consultando outros pastores, outros obreiros, outras irmãs, mas, acima de tudo, isso não é motivo de dúvida, porque a Bíblia ela é inerrante, não há erros na Bíblia. Se nós encontramos algum erro, o erro não está na Bíblia, mas está na minha leitura, está na tua leitura. Portanto, não entre em dúvida. Quando isso estiver a ponto de bater na sua porta, dúvida, coraça, ou escudo. Escudo da fé, escudo da fé. Eu não estou entendendo agora, mas eu tenho fé em Cristo Jesus que Ele vai me revelar. Isso já aconteceu comigo pessoalmente, entendeu? Então faça isso. O escudo da fé contra as ciladas da dúvida. E rebeliões, irmãos. Rebelião. Quantos ministérios foram derrotados, né? Foram destruídos por rebelião, que o próprio Satanás, porque todas essas três coisas, calúnia, dúvida e rebelião, está vindo de ordenação de Satanás sobre a igreja. Quantas rebeliões dividiram homens de Deus? Por quê, irmãos? Por quê? Porque o escudo da fé não esteve presente. Quando você passar no teu coração alguém dentro do teu ministério falar assim, viu, a gente tem que tirar o pastor de lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso é rebelião, é um dardo inflamado de Satanás contra a igreja. O que você faz para se proteger? Fé. Qual que é a fé? Eu creio que Deus está no controle de tudo.
Se essa pessoa está liderando o meu ministério, não é a pessoa que Deus quer, Deus é que vai tirar, porque Deus é que colocou. Você não tem que tirar ninguém. Você não tem que colocar ninguém. Quem coloca é Deus. É Ele que faz. É Ele que faz todas essas coisas. Não entre em rebelião. Se você está descontente, infeliz com o teu ministério, converse com o teu pastor abertamente, francamente, com respeito e com carinho. Não é? Com respeito e com carinho. Se você tem fé, você crê nas Sagradas Escrituras. E Hebreus vai dizer o quê? Né? Obedeça os vossos pastores. Obedeçam vossos pastores o estilo de vida, porque isso é bom ao Senhor, aos olhos do Senhor. Se você tem alguma diferença, não tire ninguém do lugar, não levante rebelião, não entre em rebelião alguma, isso não é de Deus, isso é do inimigo. Se você está descontente, converse com o seu pastor, se não houver acerto, peça a benção para ele, mas saia de porta aberta, para que um dia essa porta esteja aberta quando você voltar. Não entre em rebelião. Quando acontecer isso na tua vida, ó, entra aqui, ó. Escudo da fé, escudo da fé. Não entre nessas coisas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não entre em nome de Jesus. E então, 1, 2, 3, 4, 5. E as 5 armas que Deus nos dá nesta batalha espiritual é o capacete da salvação. Está em Efésios capítulo 6 e versículo 17. O capacete, como que ele é? Lembra que a cabeça é vital, né? O ferimento na cabeça derruba uma pessoa, pode até fatalmente matá-la. O capacete da salvação diz assim, ó, pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Claro, já falamos isso, a proteção para a cabeça. Se você colocou escudo aqui, porventura você baixou e veio um dardo para pegar na tua cabeça, está lá o capacete de escudo, o capacete de ferro ou bronze para te proteger. Vamos dizer assim. No mundo espiritual, o que seria esse capacete? Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo Jesus e a convicção da plena salvação no último dia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. O capacete da salvação é crer na salvação, irmãos. Como é que eu posso falar da salvação para as outras pessoas se eu não creio na salvação? Como é que eu posso falar sobre a ressurreição dos últimos tempos, no dia do Senhor, com D maiúsculo, como diz a palavra do Senhor, e não crer na salvação? Como é que eu posso entender a salvação e não crer na salvação? Então, irmãos, quando eu vou para a batalha, eu tenho que crer na salvação. Acima de tudo, na salvação que é individual, sobre a minha vida, crendo que a palavra de Deus e a fé em Cristo Jesus levará também aquela pessoa que nos ouve à salvação. Então, imagina você ir para uma batalha, sabendo assim, não, eu vou perder mesmo. Eu estou com tudo isso daqui, eu tenho a couraça, eu tenho cingido os lombos, eu tenho calçado os pés na preparação do evangelho, eu tenho o escudo, mas o capacete de salvação eu não vou levar não, porque eu não acredito que eu vou vencer a guerra. Aí que você vai perder mesmo. Aí que você está derrotado. O capacete, irmãos, é a salvação que Deus nos dá. Não é a salvação propriamente, mas o crer nessa salvação, saber que nós estamos salvos em Cristo Jesus. Porque quem salva é Jesus Cristo, não é o homem. É a graça de Deus imerecida. Por que imerecida? Porque nós não merecemos essa graça. Mas Deus é tão amoroso, porque Deus é amor, diz as Sagradas Escrituras, que Ele nos amou enviando o seu Filho unigênito, entregando o seu Filho unigênito, para que nós possamos crer nele e não padecer, mas esperar a vida vindoura. Lembrando que o homem nasceu para ser eterno. Adão e Eva, irmãos, foram criados para serem eternos. Mas quando o pecado entrou no mundo, trouxe a morte, porque o salário do pecado é a morte. Trouxe a morte, haja vista que as pessoas mais próximas de Adão e Eva viviam quantos anos? 900, 1000 anos, 800. Então, o pecado foi atingindo a humanidade. Hoje nós chegamos onde nós estamos. Hoje a Bíblia diz que para lá de 70 é enfado e cansaço. Mas se você tem 70, não se sinta desanimado. Sabe por quê? Porque a ti, em Cristo Jesus, está preparada a salvação. Morar no céu eternamente, não só morar no céu. Muitas pessoas ficam alegres de falar assim: não, eu vou morar no céu, eu vou morar no céu. Irmãos, a maior alegria não é morar no céu. A maior alegria é estarmos do lado, frente a frente, olho no olho de Deus, Pai, de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Essa é a alegria. Não é o céu que nos traz alegria, é quem está no céu que nos traz alegria.
porque a sua presença alumiará tudo, a presença do Senhor, o poder, a glória, o Shekinah do Senhor. Irmãos, a nossa alegria será sem interrupção, porque a presença do Senhor nos alegra. Eu estou falando da palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus e nós estamos nos alegrando pela palavra. Imagina na presença da própria palavra, que é Jesus Cristo, como será este céu. Se céu fosse tão gostoso, já tinha gente morando no céu, não é? Tem gente que trabalha com avião o dia inteiro, mas ele tem que descansar na terra, porque esse céu ainda não é o céu prometido. Porque o céu prometido, nós teremos Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo, e com os nossos amigos, pastores, professores, entre eles Elias, entre eles Moisés, entre eles Abraão, Davi, pastor Dutra, que dorme no Senhor, sua mãe e seu pai, que dormem no Senhor. O céu será alegria por quem está lá, em nome de Jesus. Então, é essa salvação que nós temos que buscar, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, irmãos, glória a Deus por isso. Amém. Vamos ver quem está conosco aqui. Adriana Renosto, e nosso irmão Silvan, em nome de Jesus. Estamos falando de uma área militar aqui. Espero que o irmão Silvan esteja nos acompanhando e nos ajudando aqui, em nome de Jesus. Doroti, bom dia, paz do Senhor, ensino maravilhoso, pastor Marco. Irmã Doroti, oh, irmã Doroti, que saudade, o coração até explode de alegria. Como estão os teus filhos? Em nome de Jesus, glória a Deus. Cadê o Robson? Quero notícia do Robson, em nome de Jesus. Clóvis, líder geral da nossa mocidade, presbítero Clóvis, irmã Pâmela, glória a Deus, saudades, viu? Em nome de Jesus, executa um trabalho excelente com a nossa mocidade, em nome de Jesus. Maria Eli dizendo amém. A Luísa está dizendo o seguinte: um guerreiro não pode ir para uma batalha sem confiança na vitória. Nossa confiança está no Senhor. Exatamente, irmão Aloysio, em nome de Jesus. Ótima aula, enriquecedora, está dizendo Maria Eli. Irmãos, dá o seu comentário aí para que nós possamos ler ao vivo aqui e a cores. Irmão, em nome de Jesus, o último subtópico é imprescindível arma ofensiva. A imprescindível arma ofensiva. Em o nome de Jesus. Deixa eu ver aqui que é o subtópico 3. O último subtópico, já estamos chegando ao encerramento da nossa escola bíblica dominical. Em nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Vamos lá ler a imprescindível arma ofensiva. Diz assim: finalmente, a espada do Espírito, Efésios capítulo 6, versículo 17, é a única arma disponível tanto para a defesa, quanto para o ataque. O termo, presta atenção agora, irmãos, olha que interessante. A espada do Espírito. A gente sempre fala a espada do Espírito. Tenha em punho a espada do Espírito. Nós vamos entender que Macária, que é a palavra em grego aqui, tem um detalhezinho a nos ensinar. O termo grego para ela é macaira, identificada como espada curta. Espada curta. Como assim? Eu vou para a guerra com uma espada pequena, né? Uma espada curta? Né? Uma espada curta? Por que isso? Veja bem. Vamos aprender o que Deus está nos ensinando nesta manhã. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo, olho a olho. A espada do Espírito é identificada como sendo a espada, a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Segundo Timóteo, capítulo 3 e versículo 16. Hebreus também, capítulo 4 e versículo 12. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, Mateus capítulo 4, versículo 1 a 10, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás, Mateus capítulo 10, versículo 19 e 20, segundo Coríntios capítulo 10 e 4. Macaira é uma espada curta, porque ela é pessoal. Olha, irmãos, por quê? Porque a espada ela é uma espada de dois gumes que corta de ambos os lados.
Ser pessoal é que essa palavra de Deus inspirada e penetrante, ela é as Sagradas Escrituras sobre a nossa vida em atuação. Se eu não tenho intimidade com as Sagradas Escrituras, se eu não tenho intimidade com as Sagradas Escrituras, a minha espada não tem validade. Por isso que Macária, ela é uma espada curta, porque ela é próxima, é corpo a corpo, sabe, é de perto. Então, isso também nos dá um sentido quando Paulo escreve essa palavra em grego, perdão, que a luta é diária, a corpo com o inimigo das nossas vidas. Diariamente, a todo momento, ele está ao nosso derredor tentando tentando derrubar ou tragar quem ele possa, diz as Sagradas Escrituras. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela serve tanto para, como espada curta, para se defender, como para atacar. Defender e atacar. Escudo, a fé. Palavra de Deus, a espada. Então, ela é de utilização pessoal. Deixa eu te falar uma coisa. É muito importante você participar desse estudo bíblico, mas eu tenho certeza que esse estudo bíblico ele pode ter a significação individual para cada um de vocês. Então, é muito importante o devocional pessoal diante da palavra. Ler a palavra com espírito de oração é ler a palavra entendendo que Deus está falando contigo. Depois de ler essa palavra, faça uma oração. Deus, o que eu tenho que aprender com isso? O que o Senhor quer ensinar comigo? A palavra de Deus é viva e se renova a cada dia. Isso é importante. Então, a palavra de Deus, irmãos, não é ninguém que vai emprestar da palavra de Deus para você. A palavra de Deus é pessoal, por isso que ela é macária, ela é curta, ela é pessoal. Ela está junto com você, está perto do teu corpo. Então, quando Paulo tem uma história interessante, né? Em livro de Atos, quando aqueles irmãos foram expulsar o demônio, um dos demônios, ele fala assim: eu esconjuro-vos a sair desse corpo no nome do Senhor ou no nome de Jesus, que Paulo prega. Que Paulo prega. A Bíblia diz no livro de Atos que o demônio partiu em investida contra aqueles dois e bateu muito e feriu muito e rasgou toda a roupa. Quer dizer, por quê, irmãos? Porque aquela palavra que ele usou não era a palavra dele, é a palavra de outro. Entendeu? Então, assim, não havia uma comunhão com a palavra, com o ensino, um aprendizado com o ensino. Por isso que o demônio foi lá e abateu os dois. Agora, quando você tem uma palavra devocional direto no teu coração de Deus, esta palavra ela vai surtir efeito. Ela é a palavra, ela é a espada. Ela te defende e ela também ataca. Então, a palavra de Deus, eu vou insistir, mais uma vez, é importante. Veja bem, Jesus, o exemplo que Jesus nos deu. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto sendo tentado por Satanás. Quando ele teve fome, Satanás se apresentou mais uma vez e fez o quê? Fez a sua investida. Olha como ele foi astuto, perdão, astuto. Ele investiu com a palavra de Deus, não é? Ele não investiu isso? Ele falou assim para Jesus: olha, está escrito também que Deus dará ordem a teu respeito. O que Jesus respondeu, irmãos? Com a espada. Qual a espada? A palavra penetrante. E o que ele respondeu? Mas também está escrito. Também está escrito. Palavra de Deus. Não é? Palavra de Deus. Olha, você pode transformar essas pedras aqui em pão, já que você está com fome, esteve jejuando por 40 dias e 40 noites. Jesus responde como? Mas viverá o homem do que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai, provém da boca de Deus. A resposta anterior: não tentarás o Senhor teu Deus, mas a ele renderá todas as glórias e adoração. Jesus respondeu às 3 indagações com a espada que é a palavra. Acima de tudo, não só a palavra, mas a espada que é a palavra de Deus na tua vida. Então, irmãos, não deixe a sua Bíblia empoeirada numa gaveta, em cima de um móvel como enfeite. Tenha ela diariamente na sua vida. Tenha um devocional com ela direto com você. Eu sei que é importante você ouvir esse estudo, estar nos cultos, isso é muito importante.
mas acima de tudo, tenha um devocional com você, em nome de Jesus, e a palavra. Peça orientação, leia em espírito de oração. Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Retire toda a dúvida da sua vida. Tenha fé em Cristo Jesus. Creia na salvação. Tenha, né, irmãos, a espada pertinho de você, né? Isto é muito importante em o nome de Jesus. Muito bem, a nossa conclusão eu vou ler aqui. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Está no versículo 1 e capítulo 1 e versículo 19 da carta aos Efésios. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Capítulo 6 e versículo 18. Em nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Temos aqui, então, essa foi a última lição do nosso trimestre, a batalha espiritual e as armas do crente em o nome de Jesus. Quero agradecer a todos que nos acompanharam. Domingo que vem tem mais. Hoje à noite o culto às 18 horas no Facebook com o pastor José, às 20 horas no nosso canal YouTube, a D Missão Central, onde você está assistindo aí este programa. E segunda-feira de manhã, café e palavra em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, irmãos. Chegamos aqui então ao final desse estudo, né, em nome de Jesus. A Luísa está dizendo assim: um guerreiro não pode batalhar sem confiança na vitória, precisa do Senhor. Maria Elídia falou aqui, Bárbara Caldeira deu um abraço aqui, a Dena Reynoso está dizendo amém, glória a Deus, em nome de Jesus. Pastor José Claves, a paz do Senhor, pastor José Claves está conosco, em nome de Jesus. Já divulgar que às 18 horas pelo Facebook, pastor José Claves estará ministrando culto online em o nome de Jesus, e nós às 20 horas no canal YouTube. Acompanhe ambos, irmãos, são todas programações da nossa igreja, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através do pastor José, eu quero dar meu abraço ao presbítero Julinho, né? Julinho, em nome de Jesus, que é aniversariante do dia de hoje. Parabéns, irmão Júlio, presbítero Júlio, em nome de Jesus. Um abraço, irmã Débora, toda a família, irmã Lúcia, toda a família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, irmãos, não deixa de curtir. Vamos pegar esse momentinho para você curtir aqui. Coloca no joinha lá, curta o vídeo em nome do Senhor. Você que não está inscrito no canal, se inscreva no canal e acione o sininho. Toda vez que tiver uma programação, o seu celular vai te notificar que um programa novo está começando. Tá bom? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te espero às 18 horas com o pastor José e às 20 horas no canal YouTube nosso, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá um joinha aí, dá um joinha pra gente, não saia sem dar um joinha como gostei. Isso, ó, tá crescendo, 13. Já temos 13 aqui, vamos lá. Chegamos a 13 joinhas, ó. 13 joinhas em nome de Jesus. Dá um joinha aí para que a gente possa terminar o programa. Estamos em 13 já. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, pela tua graça e misericórdia. Nós te agradecemos por tudo que tem feito. Continuamos abençoando, entrando com a tua providência, meu Pai. Que em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós possamos estar na tua presença nesse domingo maravilhoso, Senhor. Este domingo maravilhoso. Nós aproveitamos ainda para pedir sobre a vida da nossa irmã Rosa, que está internada em Sorocaba. Seja com ela, meu Pai. A proteja, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteja com ela em nome de Jesus, meu Pai. Faz conforme a tua vontade. Abençoa o Pai do nosso irmão Luísio, protegendo a ele, protegendo a irmã Maria, o presbítero José, Senhor. Toda a igreja que está sob a sua responsabilidade também, meu Pai. Entra com a tua providência em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Enquanto eu orava, subimos para 16 likes. 16 gostei aqui. Em nome de Jesus, não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado, irmãos, pela participação em nome de Jesus. E às 18 horas, pastor José. E às 20 horas, no nosso canal YouTube, em o nome do Senhor. 17, subiu para 17. Glória a Deus. Maravilha. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.